O começo desta terça-feira foi gelado em muitas cidades pelo Brasil. O ar frio que cobre os estados do Centro-Sul fez todo mundo puxar uma coberta mais pesada nessa madrugada. Vamos então com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Teve até temperatura negativa aqui em São Paulo, Marco. Pois é, Márcio, boa noite para você. Para você que acompanha a gente também, a gente pensa, né? Temperaturas negativas só lá no sul do país, mas incrível. Olha, São Paulo também, olha, ficou gelada essa madrugada. A massa de ar polar que tem feito todo mundo assim, bater queixo, né? Quando sai na rua, ficou muito forte e isso então fez a capital paulista ter a madrugada mais fria do ano. A gente traz aqui o mapa da cidade de São Paulo para ver então como é que ficaram as mínimas nessa madrugada. E é importante lembrar, tá? Aqui nós temos duas medições, a estação da Prefeitura e também do Instituto Nacional de Meteorologia. Entre as estações da Prefeitura, os bairros então de Marcilac e Palheireiros, que ficam na zona sul da cidade, que são áreas assim mais abertas, muita vegetação, os termômetros então ficaram abaixo de zero. Veja, Marcilac quase menos 2 graus. Alguns moradores até chegaram a relatar a formação de geada nessas áreas. Em outras regiões, as estações registraram então 4 graus em Perus, 8 graus no centro de São Paulo. Agora, a estação oficial do IMET, que acompanha as temperaturas há quase 70 anos, registrou então 5,6 graus em Santana, na zona norte da cidade. E essa aqui então foi a menor temperatura oficial do ano em São Paulo. É também uma das menores para o mês de agosto, desde 1999, há 25 anos. Agora, em outros estados pelo país, essa terça-feira a gente foi um festival de temperaturas negativas. A gente traz aqui algumas cidades que amanheceram congelando, segundo dados do IMET. General Carneiro, no Paraná, registrou quase menos 4 graus. Frio extremo também em Caçador, Castro, São Mateus do Sul, Monte Verde, Curitibanos também. E aí, essas aqui não foram as menores temperaturas desse inverno. Em outras ondas de frio, semanas atrás, cidades da Serra Catarinense chegaram a menos 7 graus. Aí, uma consequência desse frio todo que fez essa madrugada foi a formação de geada. Várias cidades do país amanheceram, veja, assim, ó. Vegetação toda branquinha, toda congelada. Essas são imagens da cidade de São Joaquim, na Serra de Santa Catarina. Segundo a EPAGRE, o instituto que monitora o clima no estado, mais de 20 cidades amanheceram com temperaturas abaixo de zero. A geada, inclusive, ela chegou a se formar também em cidades da Grande Florianópolis, que ficam ali bem pertinho do litoral. Márcio Gomes e a coragem para sair de casa, levantar de manhã cedo, hein? Acordar, levantar de manhã cedo para fazer essas imagens aí. Pobre cinegrafista, cinegrafista. O Michel vive acompanhando assim, essas geadas lá na Serra Catarinense e olha, deve passar uma friaca. E essa próxima madrugada vai ser tão fria quanto a que enfrentamos agora? O cobertor que eu puxei de madrugada, vou continuar usando? Vai continuar usando. O pior do frio, Márcio, já passou, mas essa madrugada ainda vai ser bem gelada. Então prepara o cobertorzinho ali, deixa ele bem estendidinho, porque vai passar frio sim. Essa massa de ar polar, gente, ela continua então influenciando as temperaturas nos estados do centro-sul do país. E essas então devem ser as capitais com as menores mínimas previstas. Veja, Curitiba pode marcar então 5 graus no amanhecer, São Paulo 7 e Porto Alegre 8 graus. Aí à tarde, então, as temperaturas elas sobem um pouquinho mais do que hoje e o tempo continua firme nessas capitais. Começo do dia também pode ser muito frio nessas outras cidades que a gente vai ver aqui. Florianópolis, veja, pode amanhecer amanhã com mínima prevista de 10 graus, que é a mesma temperatura que pode fazer no Rio de Janeiro também. Belo Horizonte tem mínima prevista de 13 graus, Brasília 15 e Campo Grande um pouquinho mais alto ali, chegando até os 16 graus. Algumas regiões do país nem chegaram a sentir essa onda de frio e o calor continua então muito intenso. É o caso das capitais mais do norte e também do nordeste. O Recife, gente, tem máxima prevista de 29 graus. Fortaleza 32 e Teresina pode chegar amanhã aos 37 graus. Outras capitais também ficam bem quentes. Belém pode chegar aos 33, Manaus 34 e o Rio Branco pode chegar aos 35 graus. Aí, além das altas temperaturas, o tempo ele também continua muito seco no centro do Brasil. E a umidade relativa do ar
pode cair a níveis muito baixos. Então, atenção mais uma vez para Cuiabá, para Goiânia, para Palmas e também Porto Velho, porque a umidade fica praticamente aqui abaixo dos 30% nessas capitais e são cidades, né, que vêm passando por um período muito difícil de seca, de calor, de queimadas também. Chance de chuva leve a moderada nessa quarta-feira, só nessas regiões que estão em azul aqui no mapa, veja, do Amazonas até o oeste do Maranhão e também no litoral do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Em Salvador, a chance de temporais com volumes bem altos de chuva. Aí vai ser basicamente um resquício da frente fria que passou pelo sul, sudeste, também pelo centro-oeste nesse fim de semana e que agora, então, está avançando para o alto mar, mas chega aqui em Salvador ainda amanhã. É isso aí, Márcio. E para o resto da semana, aí sim eu guardo o cobertor e já ligo o ar-condicionado, né? Nesse tempo assim que a gente vive. Pois é, pode fazer isso mesmo. Amanhã a gente já vai começar a dar adeus para essa friaca que a gente está sentindo, porque as temperaturas vão voltar a se elevar mais durante essa semana. Essa massa de ar polar, a gente vai então perdendo força nesses próximos dias, né? E as temperaturas então elas vão voltando aos níveis mais típicos dessa época do ano. Lembrando que, apesar de a gente ainda estar no inverno, a gente já começa a estar naquela fase mais de transição, entrando na primavera, né? Então, se a semana ela começou muito fria e com muita chuva, ela vai terminar com calor e muita secura. Vamos dar uma olhada em Curitiba, que hoje, então, está muito fria. E aí perceba que nessa linha aqui, que é a linha de baixo, a linha de mínimas, então, essas mínimas elas vão continuar muito baixas ainda, mas gradualmente elas vão subindo durante o fim de semana. Veja que no sábado, então, as temperaturas podem chegar aos 27 graus, beirando os 30 graus em Curitiba e sem que haja previsão de chuva também. Vamos ver agora São Paulo. A situação é bem semelhante. Temperaturas elas vão subindo lentamente até o fim de semana. As madrugadas deixam de ser geladas e as tardes esquentam bastante. No sábado, então, a máxima pode chegar aos 29 graus, beirando aqui os 30 graus e sem que haja previsão de chuva também. Aliás, a gente deve voltar a passar por um período bem seco, de pouca ou nenhuma chuva em grande parte do país. Situação, Márcio, que só se agrava porque a gente vai ver esse período de chuva voltando basicamente lá para o mês de setembro, outubro, novembro, talvez, que a gente vai ver isso, agravando ainda mais essa situação de queimadas, de incêndio, de seca, de níveis muito baixos dos rios. Se a gente abrir o jornal de hoje falando exatamente sobre a possibilidade dessas queimadas voltarem, é com essa previsão do tempo que essa informação se confirma, ou seja, todos os cuidados de monitoramento, satélites e toda a força montada, não apenas pelo governo federal, mas pelos governos estaduais, atuando atentas para localizar os focos e apagar o mais rapidamente possível. É isso, Márcio. Obrigado, Marco. Uma boa noite. Boa noite.